Flatout, tudo beleza? Aqui é o Juliano Barata, editor-chefe. A gente tá aqui com o Rojãozinho, o Audi TT, essa nova geração. Se vocês se recordam, a gente fez a avaliação desse carro parcial, né? No evento do Rio de Janeiro, a gente andou apenas 40 km, praticamente em linha reta, inclusive. Então ficamos com uma avaliação dinâmica incompleta. E aí a Audi gentilmente cedeu o carro agora pra gente realmente levar o carro numa condição, num ambiente inclusive mais propício para as características do veículo. A gente sabe que é um veículo de entre-eixos curto, largo de entre-eixos curto. A gente está falando aí de 2,50 de entre-eixos, 13 centímetros a menos do que o Golf GTI. Inclusive vários dos componentes são compartilhados entre o TT e o GTI. Esse cara aqui usa boa parte da plataforma MQB, uma derivação da MQB na verdade, com mais uso de alumínio. E o conjunto mecânico é basicamente o mesmo, o EA888, só que aqui com 230 cavalos, 37,7 kg de torque a 1.600 RPM. O barato desse carro aqui é o seguinte, é lógico que, como a gente falou lá na parte da avaliação, você não vai pagar 100 pau a mais apenas para você ter um Golf GTI um pouco mais curto e um pouco mais baixo. Esse carro aqui tem vários outros features muito interessantes. Toda essa parte aqui que a gente já vai falar muito em breve de experiência a bordo é completamente diferenciada de qualquer outro carro que você experimentar, sei lá, até uns 400 mil reais. E é boa parte disso que se deve a esse valor, além, é lógico, de uma plataforma mais sofisticada, e é lógico também o valor de marca. A gente está falando de um Audi, mas é um carro que sim, ele justifica. Você sente essa qualidade, essa qualidade diferenciada dentro do carro. Ele tem 1.335 kg, é um peso baixo, a plataforma MQB é super moderna. Ela tem muito uso de aços de alta resistência, de ultra alta resistência, Tailor Road Blank, que são as chapas formadas a quente com variação de espessura, perfil em ômega. Nesse carro aqui, muito uso de alumínio, então é uma plataforma sofisticada e muito leve. E você sente isso muito na direção. É um carro que, além de ser leve, ele tem trechos curtos, então a inércia polar desse carro é baixíssima. Esse carro aqui não deve nada em termos de reações dinâmicas ao Mini Cooper, mas ele tem uma carga de suspensão mais relaxada, mais confortável. Então a sensação é até de um carro um pouco mais maduro, né? Até em termos de ergonomia também acho ele mais interessante. Mas é uma delícia a forma como esse carro aponta em trechos apertados assim, não tá escrito, cara, muito legal mesmo. Fiz até uma redução desnecessária de marcha de motor torcudo, né? A gente não precisa ficar chamando redução a todo instante. Mas, cara, muito legal. Brinquedaço. Ele tá bem calçado de pneus. Algo interessante, inclusive, a se falar, né? Porque ele tá usando pneus coreanos, o Hankook Ventus S1 Evo 2. Não tenha preconceito com pneus de alta performance coreanos, os caras estão evoluindo absurdamente. O Dodge Viper ACR, ele tá usando sim pneus coreanos. Vou pôr aí na tela quais que eles estão, qual que o modelo tá usando. Então não subestima, porque, cara, em termos de grip, esse pneu aqui da Hankook realmente me surpreendeu. No primeiro momento, é lógico, você espera um Continental, alguma coisa assim, talvez fique até um pouco ressabiado e fala, porra, um carro alemão calçando pneus coreanos fica parecendo uma coisa meio estranha, mas quando você põe a prova, aí você vê que realmente é um pneu de alta performance de verdade. Depois a gente põe até uma foto para mostrar a banda de rodagem, tem uns blocos bem grandes, a borracha macia. Fiquei muito surpreso positivamente com os Hankooks. Um outro comentário, não sei como é que tá saindo o áudio, galera, primeira vez que a gente faz esse vídeo comentado em primeira pessoa. E na verdade eu queria fazer esse vídeo comentado em primeira pessoa para mostrar essa questão aqui, que é um dos grandes diferenciais, né, da experiência a bordo do Dodge TT, que é esse sistema aqui. O cluster, na verdade, virou uma tela de alta resolução de 12,3 polegadas. E então aqui foi eliminado o sistema de infotainment, agora ele faz parte do próprio cluster. E isso é muito especial, isso mexe muito na experiência como motorista, especialmente hoje em tempos de sistema de navegador, né, de GPS.
Então, aliás, até uma curiosidade, né? A Estrada dos Romeiros não consta aqui nesse mapa, desse sistema aqui. Então vocês viram que eu tava basicamente andando sobre a grama, sobre os morros no espaço aqui, de acordo com o mapa. Mas o que é bacana? Você poder dirigir olhando para a rota que você está fazendo, em termos de uso, né? Sei lá, você está usando o navegador para ir para algum lugar, é muito mais prático. Eu diria que até para o entusiasta isso é demais, porque se você pega uma estradinha de montanha, lógico que não vale essa porque não estava aparecendo no mapa, mas se você pega uma estradinha de montanha no qual você tem aqui ela registrada no mapa, você consegue ter uma ideia perfeita da trajetória, das curvas. Praticamente uma covardia em provas de subida de montanha, né? Mas é uma coisa muito interessante. E aí aqui você consegue configurar algumas coisas. Então, por exemplo, você consegue alterar aqui nesse botão View aqui, você consegue deixar maior os instrumentos bem numa proporção tradicional de cluster. E o legal é que o refresh, né, o refresh rate, né, a taxa de atualização dos instrumentos é bem rápida, porque os primeiros instrumentos digitais que apareceram, eles eram um pouco picotados, tinham um certo delay, né? Então você sentia uma certa falta de precisão na instrumentação. Isso aqui não. Olha só como o frame rate, a quantidade de quadros por segundo é super alta e como a resposta dele realmente é instantânea em termos de atualização. Então ele realmente mostra o giro em tempo real como um conta-giros normal, com a vantagem de você ter menos reflexos e afins, mas com a desvantagem de você não ter um trabalho de joia, né, que a gente chama, que é você ter uma relojoaria bem feita, né, com vários elementos de iluminação e acabamento. No caso desse carro aqui, eu acho que não faz tanta falta, porque o TT sempre teve essa pegada mais conceitual, certo? Então eu acho que faz sentido você ter um veículo mais experimentalista nessa direção. Fora essa questão aí do Cluster FT, que você tem o sistema MMI Touch, né? E aqui eles reduziram a quantidade de botões no TT, então agora, em vez de 4 teclas, você tem só 2 satélite, e ao invés de ter 4 botões, aqui você tem só 2 direcionais. Fica bem mais fácil de usar, inclusive você consegue usar muita coisa aqui sem precisar olhar. Por exemplo, eu vou então apertar para frente essa tecla direcional aqui, certo? Aí ele vai perguntar onde eu quero ir. Eu posso apertar o botão View aqui para aparecer melhor. E aqui já consigo rabiscar o endereço com a mão. Então eu consigo digitar o endereço sem olhar sem precisar ficar olhando e caçando teclas, né? Agora a gente volta aqui. Eu acho que aqui já nesse trecho a gente já consegue ver a estrada. Então a gente consegue entrar naquela questão que eu falei de você saber como são as curvas. Não só por questão de segurança, mas também por questão de diversão. Você consegue, você dá o zoom aqui, gira a roldana, e aí você consegue saber o mapa das curvas que estão adiante. Pô, isso aqui é a mão na roda, como eu falei, covardia para provas do tipo subida de montanha, não acha? Aqui eu não vou seguir até o fim na Estrada dos Romeiros, na verdade isso aqui foi só pra gente ter uma ideia da dinâmica do TT. E você viu que delícia a traseira, deu uma leve escorregada. Isso no trail braking, né? Esse é um carro de trechos curtos, então quando você entra na curva segurando o freio um pouquinho, ele transfere o peso para frente, como em trechos é curto e inércia polar é reduzida, o carro ele aponta com a traseira um pouquinho mais, até ajuda a entrar na curva. É um carro que sim, ele tem uma curva de aprendizado um pouco mais longa por causa disso, porque ele acaba ficando um pouquinho mais arisco, mas ainda tem toda aquela segurança dinâmica típica de Audi, né, do grupo Volkswagen. Então você não sente que você tá, sabe, precisando corrigir o carro, muito pelo contrário. Você viu que o trail braking, a traseira escorregou, só aliviei o freio, a frente voltou a pregar no asfalto com segurança. Então, cara, esse carro aqui é um brinquedaço. Como eu falei na própria avaliação, não é uma relação custo-benefício tão boa se você partir do pressuposto que há muita derivação de componentes com o Golf GTI que custa bem menos, mas quem está comprando Audi TT não está procurando um Golf GTI, essa é a questão principal. Lembrei de uma coisa bacana aqui, os controles de ventilação, acho que vale aqui umas palavrinhas a respeito desse cara. Em
vez de você ter aquele monte de roldanas aqui, eles embutiram todos os comandos de ventilação aqui nessas 3 saídas aqui, que lembra até um pouquinho da Ferrari, né? Então você tem aqui nesse primeiro botão, você controla a potência do sistema de ventilação, né? Aqui você controla a temperatura, certo? Meio grau, como todo ar digital. E aqui você controla a direção do sistema de ventilação. E aqui também você consegue ativar a circulação ou não. E aí, fora esses 3 botões, você também direciona o ar de forma diferente. A direção do ar você controla aqui. Tá vendo aqui esse carocinho? Esse carocinho aqui é onde você controla a direção do ar. Então, se ele está indo agora, por exemplo, para lá, agora está indo para baixo e para direita, está indo para baixo e na minha direção. Isso é bastante curioso. E aí aqui você abre e fecha o sistema, ou você abre parcialmente ou fecha totalmente. Para a direita você abre, para a esquerda você fecha. Então é um carro que, em termos de experiência, de espaço, de uso, ele é muito diferenciado. Eu acho que o primeiro Audi TT ele surgiu já com essa questão, né, de quebrar paradigmas e apresentar uma questão conceitual, mas mais voltada ao design, né? E aqui, olha só, porra, meu irmão. Enfim, e aqui você tem um outro passo em direção a essa questão do conceito. Agora a gente está indo num passo em termos de experiência, de usabilidade, né? Num tempo em que os carros são cada vez mais vistos e usados como gadgets, faz perfeito sentido você ter uma tela digital então na sua frente para te orientar, para servir como navegador, ou navegar, enfim, que seja. E ainda tem essa conveniência de você poder dirigir com o mapa exatamente no seu campo de visão, né, periférica. Então isso é bastante bacana. Como a gente viu, existem algumas limitações, o sistema ainda ele precisa avançar em algumas coisas relacionadas à busca. O Waze ele ainda oferece, por se alimentar em tempo real com informações de trânsito, o que provavelmente o sistema deve fazer na Europa. Ele ainda busca sistemas de alternativa melhores para congestionamentos, mas aqui você já tem o futuro. Assim, acho que para maior parte dos carros esse tipo de cluster vai ser sim o padrão. Não sei quando, talvez daqui a uma década, mas eu tenho certeza que quando a tecnologia baratear, vai fazer muito mais sentido em termos de usabilidade a gente ter um cluster totalmente digital. E aí o cluster esportivo, analógico, old school, com trabalho de relojoaria, vai ficar para aqueles carros que a gente gosta mesmo, no sentido de esportivos puristas, né? Esse aqui já é um carro mais conceitual, então faz sentido ele trazer essa experiência em primeira mão, da mesma forma que o Classe S fez, né, com esse cluster totalmente digital. Certo, pessoal? Então é isso aí. O Audi TT brinquedaço, aprovadaço. Sim, ele é caro, mas porque as pessoas estão procurando num carro desse, não é só a relação de desempenho, como eu falei, né? Ele é um Audi, ele é um carro premium, é uma outra categoria. Ele oferece sim recursos tecnológicos e acabamentos, inclusive, que justifiquem essa etiqueta, mas é um preço bastante elevado. Aí então ele fica com um perfil um pouco mais exclusivo, né? Um perfil um pouco mais limitado em termos de comprador, mas acho que é bem essa a proposta do TT mesmo. Certo, pessoal? Obrigado aí. Eu não sei como ficou o áudio, espero que tenha ficado minimamente razoável, porque a gente sabe como é ruim o microfone da GoPro. Mas é isso aí, pessoal. Obrigadão, um abraço e até a próxima.